tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre o consumo do Psyllium e a saúde intestinal. Muitas pessoas associam o Psyllium sim à constipação, muitas pessoas querem saber se ele é indicado também em casos de diarreia e em caso de algum problema intestinal, doenças intestinais, será que ele pode ser consumido? Quais são os riscos, os cuidados a se ter? Eu vou falar tudo isso aqui agora no vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, quero te perguntar se você já utilizou o Psyllium alguma vez, se você utiliza algum tipo de fibra em pó. Eu recentemente fiz um vídeo aqui no meu canal falando de diferentes tipos de fibras em pó que ajudam a nossa saúde de uma maneira mais ampla. E eu quero saber se você utiliza alguma no dia a dia, ou em forma de alimentação, em forma de suplementação. Eu vou adorar ver o seu comentário. Se você gosta desse tipo de vídeo que eu falo sobre alimentos e a relação deles especificamente com o intestino, deixa a sua curtida. E se você tiver alguma sugestão de alimento que você quer saber como age no intestino, se melhora, se piora, escreve pra mim sua sugestão aqui embaixo que eu vou adorar. O Psyllium está cada vez mais sendo utilizado pelas pessoas no dia a dia, não só como suplemento, mas muitas pessoas compram em lojas de produto natural, seja para melhorar o intestino, seja para diminuir a quantidade de carboidrato das refeições. Ele age muitas vezes agregando muito ar às receitas, então ele se comporta culinariamente falando como glúten. Ele não tem glúten, mas ele forma umas redes de ar, dá muita fofura nas receitas. Então, cada vez mais pessoas vêm utilizando o Psyllium no dia a dia. Ele vem da plantagovato, da casca dessa plantagovato, e ele é uma fibra muito poderosa e muito solúvel, né? A gente vê quando a gente pega um pouco de Psyllium e coloca num copo d'água, o gel que aquilo forma ali, e como ele muda rapidamente a textura de massas, bolos, vitaminas, o que seja, panquequinhas. Ele faz com que a receita mude a textura muito rapidamente, porque ele absorve muita parte do peso dele em água, muitas vezes. Então ele forma um gel muito interessante, e esse gel pode trazer vários benefícios para o nosso intestino, para a saúde intestinal especificamente. Claro que a primeira coisa que a gente pensa quando pensa que algum alimento vai absorver a água e vai formar um gel, é prevenir a constipação ou tratar a constipação. Então, cada vez mais pessoas que são constipadas, ressecadas, têm fissura anal, né? Muitas vezes aquele machucado que fica no ânus após evacuar porque faz muita força. Pessoas que sofrem com hemorroida passam a consumir o Psyllium, muitas vezes com orientação médica ou do nutricionista, para que essas fezes fiquem mais facilmente notadas pelo intestino, e que elas estimulem mais a peristalse e que você consiga evacuar com mais facilidade. Um ponto muito, muito, muito importante quando a gente fala do Psyllium é que eu te falei, né? Ele absorve muita parte do peso dele em água. Então, para ele funcionar, você tem que consumir água. Então, o ideal é que você utilize uma proporção em que mais ou menos você vai colocar uma colher de chá do Psyllium para um copo de água de 300 ml. Não vale a pena você colocar 2 dedinhos de água e misturar o Psyllium. Isso pode trazer problemas para você, não só um problema, pode ser uma coisa um pouco mais grave, um pouco menos comum, de obstrução intestinal, que em casos mais graves, pessoas desidratadas pode acontecer, mas a própria obstrução esofágica. Existem casos de pessoas que botaram o Psyllium na boca, tentaram engolir e ficaram de fato engasgadas, então nunca faça isso. Aqui é a mesma história da chia, né? Você nunca pode pegar uma fibra e colocar direto na boca, tá? Sempre dissolva em água, em suco, em líquido, em sopa, em iogurte, no que quer que seja, mas algum alimento que seja líquido, para que você não tenha nenhum tipo de problema com relação a isso e que ele de fato exerça o papel dele de absorver a água, formar o gel e empurrar as fezes para fora do intestino. Como ele absorve a água, pensa pelo outro lado. Se as suas fezes têm muita água, que é o caso da diarreia, né, em que a proporção de água aumenta muito, ele ajuda a regularizar o intestino. Então, se você tem as fezes muito soltas, se você tem tendência a ficar com diarreia ou está passando por um período de diarreia específico, consumir o Psyllium vai ajudar a regularizar o trânsito intestinal também. Então, o Psyllium se comporta mais ou menos como a aveia. Ele não necessariamente solta o intestino, ele regula o intestino. Então, por isso que cada vez mais pessoas vêm utilizando no dia a dia. Vale a pena ressaltar também que o Psyllium é um prebiótico natural, ou seja, ele serve como alimento para as bactérias benéficas que habitam naturalmente no nosso intestino. A gente tem vários tipos de bactérias no nosso corpo inteiro, né? Por dentro, por fora, em tudo que é lugar. E a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. E quando a gente consome os prebióticos, que são os carboidratos bons, as fibras, as bactérias boas se alimentam delas e crescem. E você aumenta a proporção de bactéria boa para bactéria ruim. Quando a gente tem essa proporção invertida, mais bactéria ruim do que boa,
A gente tem a desbiose intestinal, tem um vídeo também falando sobre isso. Então, se você quiser saber mais detalhes, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E se você quiser saber a diferença de prebiótico, que é a comidinha, do probiótico, se quiser mais detalhes, exemplos e dicas, também tem um vídeo aqui falando da diferença entre eles e a saúde intestinal, eu vou deixar aqui embaixo para você também. Outro benefício legal é que o psyllium, ele vai fazer com que você tenha uma maior saciedade precoce, isso muitas vezes pode fazer com que você tenha melhores escolhas alimentares. Tem pessoas que optam por tomar o psyllium 20 minutos antes do almoço, do jantar, já chegam nesse momento mais saciados e aí podem ter enfim, um olhar diferente, né? Menos faminto para comida e com isso fazer escolhas mais saudáveis, o que pode ajudar, inclusive, na própria saúde intestinal. A gente sabe que diminuir a inflamação do corpo é super importante, ter um intestino mais saudável, né? Mais bem nutrido é super importante para diminuir a inflamação do nosso corpo e os alimentos que a gente consome estão intimamente relacionados com isso. Eu até preparei um material bem legal aqui com receitas, com cardápios, com dicas para te ajudar a diminuir a inflamação. Eu vou deixar o link para esse material aqui embaixo na descrição e para outros dois objetivos também, para emagrecer e para controlar o açúcar do sangue. O psyllium, inclusive, está indicado na dieta low carb, está indicado para quem vive com diabetes, quer controlar o açúcar do sangue e está indicado para diminuir a inflamação. Então, ele entraria bem em qualquer uma dessas 3 situações que eu falei. Algumas pessoas que têm síndrome do intestino irritável se beneficiam do consumo do psyllium também, principalmente quando elas têm uma síndrome do intestino irritável com constipação predominante, ajuda a evacuar mais e facilita, né? Evita aqueles efeitos relacionados. Algumas pessoas que têm outros tipos de doença inflamatória intestinal, como a retocolite ulcerativa ou doença de Crohn, querem saber se o psyllium é indicado nesses casos. Então, é sempre importante, se você tem algum tipo de doença intestinal, que você converse antes com o seu médico, com o seu nutricionista, porque dependendo da fase em que você esteja, fase ativa ou de remissão, ele pode ou não ser indicado e as doses podem ser diferentes. Porque como ele é uma casca, se o intestino já está muito inflamado, se você tem sangue, tem muco, tem pus, tem obstrução intestinal, que às vezes acontece no caso da doença de Crohn, né, estenose do intestino, nesse caso não vai ser indicado. Então, se você já tem algum tipo de doença inflamatória intestinal, tá na dúvida se ele é indicado ou não, sempre vai variar de pessoa para pessoa e é importante consultar o profissional de saúde da sua cidade, tá bom? Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Então, normalmente, para você ter todos os benefícios do psyllium, a porção diária pode variar de 5 a 10 gramas do psyllium. Lembrando que muitas pessoas ficam bem com 5 gramas, que é mais ou menos equivalente a uma colher de chá, já funciona super bem para regularizar o intestino. Lembrando que toda a fibra que você acrescenta deve vir, né, sendo acrescida de forma gradual. O excesso do consumo de fibra no começo pode trazer alguns problemas pra gente. Pessoas que não consumiam fibra, não consumiam psyllium, né, suplementos à base de fibra ou alimentos à base de fibra, e passam a consumir uma quantidade muito grande de uma vez, podem ter fermentação, podem ter distensão abdominal, podem ter obstrução se não consumirem uma ótima quantidade de água que equivale, né, àquela necessidade. Então, a gente não pode sair fazendo as coisas na nossa cabeça, não. Lembra sempre para fazer as coisas devagarzinho. Já tiveram casos até de pessoas que foram parar no pronto-socorro com dor por conta de tantos gases no intestino, né, aquela distensão, achando que estava infartando, com problema no coração, mesmo por causa da pressão que dá no peito, a dor que dá. Tem gente que fica com dor até para andar. Então, assim, fibra não é brincadeira, a gente tem que ir sempre acrescentando aos pouquinhos e nunca excedendo a dose máxima. Lembra que a gente tem que consumir fibra da alimentação. Não é para você contar que vai tirar toda a fibra que você precisa do psyllium, ou da chia, ou da linhaça. O restante da sua alimentação tem que ser equilibrado em rico em fibras, até porque o seu intestino não precisa só de fibra, né? Ele precisa de antioxidantes, ele precisa de probióticos, ele precisa de gorduras boas. Lembra sempre desses detalhes. Lembra também que o psyllium pode trazer outros efeitos benéficos para a sua saúde. Claro que ele age muito no intestino, mas agindo lá, ele pode ajudar a controlar o açúcar do sangue, o colesterol, a saúde cardiovascular. Eu tenho um vídeo falando de outros benefícios do psyllium para a saúde e vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição. Me conta se você utiliza o psyllium no dia a dia, quanto você utiliza, para que você utilizou, você viu efeitos benéficos, qual foi o maior efeito que você percebeu do consumo do psyllium. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!